valente do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Números, capítulo 13. Leremos a partir do versículo 31, que diz assim: Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Queridos, nós estamos aqui diante de uma situação onde a gente percebe que alguns homens, homens de Deus, que tinham subido ali para ver a terra, numa missão, eles não conseguem ver nada de bom. Eles só conseguem ver as coisas ruins, eles têm uma visão totalmente distorcida da realidade deles, que era uma realidade vitoriosa em Cristo, para fracassados e derrotados. E isso é fruto de uma mente negativa, e isso é fruto de uma mente que não tem confiança em Deus, e isso é fruto de uma pessoa que tem uma imagem, uma autoimagem negativa, uma péssima, baixa autoestima, e que precisa urgentemente trabalhar a sua identidade em Cristo. A gente pode perceber aqui que eles têm uma síndrome de gafanhoto, Essa síndrome, queridos, faz com que eles se sintam totalmente fracos. Eles se sentem a própria fraqueza, Olha o que eles falam: não conseguiremos subir. Esses homens, eles anularam a palavra de Deus, porque eles duvidaram do poder de Deus. O Senhor tinha levado eles àquela terra. Quanto tempo que o Senhor vinha falando que eles iriam herdar aquela terra? Mas eles desviaram, totalmente os olhos de Deus, e desviaram também os olhos daquilo que Deus tinha falado, da promessa, e ficaram olhando para as circunstâncias que eram adversas. E ali, nesse sentimento, e nesse pensamento de fraqueza, eles se perderam na fé. E para completar, um terrível complexo de inferioridade. Porque olha o que eles dizem, que eles são mais fortes do que nós, porque é mais forte do que nós. Aquelas cidades realmente eram grandes, Aquele povo também ali havia realmente gigante, havia muralhas altas, mas o Deus que eles serviam era muito mais alto do que aquelas muralhas. O Deus que eles serviam era muito maior do que aquele gigante. Os gigantes podiam ser muito fortes, mas será que eles eram mais fortes do que o Deus Todo-Poderoso a quem eles servem? A quem eles estavam ali por uma missão? Não, não eram. Mas eles olharam para a pequenez dele e não para a grandeza do Deus que eles serviam. Você faz assim também? Você fica olhando para a sua pequenez, para o seu complexo de inferioridade, e não olha para o Senhor, para aquele homem, Você fica olhando para aquele homem interior, frágil, adoecido da alma? Ou você olha para o Deus Todo-Poderoso, soberano, que pode todas as coisas? E depois a gente vê que eles têm o quê? Uma terrível baixa autoestima, Olha o que eles dizem: e éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. E aos olhos deles, ele diz assim, Mas na verdade, eles eram gafanhotos na mente deles, Eles se sentiram pequenos demais. Eles eram o quê? Eles eram príncipes do Senhor. Eles estavam numa missão pelo Senhor. Mas eles se sentiram tão pequenos que eles se sentiram como um inseto. Olha que coisa terrível, se compararam com um gafanhoto. Eles se sentiram como um inseto. E aqueles homens poderosos demais, grandes demais. E ali o que aconteceu? Eles tiveram uma visão totalmente distorcida de quem eles eram em Cristo, de quem era Cristo, na verdade, quem era Deus para eles, Aqueles espias, eles tiveram uma mente totalmente negativa. Eles viam os homens como gigantes e eles como gafanhotos, como inseto. Eles viam aqueles homens fortes demais e eles terrivelmente fracos. Eles achavam que aqueles homens são muitos, são lutadores, são guerreiros, nós somos poucos. As cidades são fortificadas e nós moramos no deserto. Eles são guerreiros, nós somos peregrinos. Então eles ficaram olhando tudo lá do avesso, das coisas. Porque aquele que tem a mente negativa olha do lado do avesso, vive do lado do avesso, contrário à palavra de Deus, que fala que em Cristo nós podemos todas as coisas, que o nosso Deus é maior e que em Deus nós podemos vencer. Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, e ele guerreia por nós. Portanto, somos mais que vencedores. Se você tem essa síndrome de gafanhoto, busca a cura do Senhor, busca a libertação do Senhor, porque você não é um inseto, não é um gafanhoto, não é qualquer um. Você é o filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, e nele você pode todas as coisas. Amém?
Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.